Alô, 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 boa noite. Meu nome é Kevin Lima Dantas e eu estou aqui para falar um pouco de história, no caso, com relação à história relacionada à Idade Média Alta. E eu estou aqui para falar um pouco desse assunto, que é um assunto que aparece bastante nas provas, né? Então, vamos lá. No caso, como é que vai funcionar? Opa, deixa eu só diminuir minha câmera. Como é que vai funcionar o estudo da nossa história, né? Porque existem várias etapas que a gente pode começar ou por onde a gente não pode começar, porque geralmente nos vestibulares ou em concurso público, a gente sempre tem aquela divisão de história geral e história do Brasil. Então, como é que vai funcionar isso? No meu caso, eu vou estar falando de história como se fosse uma linha do tempo contínua. Porque no caso, quando a gente fala de história, a gente fala dessa seguinte divisão. A gente pode ver aqui, ó, história antiga, começa aqui, geralmente não aparece muito nos vestibulares. A gente começa a estudar, então, o começo da formação do feudalismo, da Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. No caso, quando a gente começar a ver a Idade Moderna, a gente começa também a ver a história do Brasil. Porém, a gente precisa primeiro contextualizar isso, né? Porque tá certo que a gente começa estudando vendo a Idade Média Alta, mas da onde vem essa ideia de Idade Média Alta? Porque será que chegou em algum momento alguém e falou, poxa, agora a gente está na Idade Média? Não, ninguém fez isso, né? Então foi uma coisa muito contínua na hora. O que que a gente tem que pensar então? A gente tem primeiro que ver o contexto que da onde surgiu a Idade Média, que no caso está totalmente relacionado à queda do Império Romano. Aí eu botei umas questões aqui só para a gente aquecer um pouco para essa aula. No caso é bem de boa, vamos lá. É relacionado a esse slide aqui que eu passei. Idade Média é uma terminologia criada por historiadores do século XVIII e XIX. Convencionou-se que seria um período entre o ano de 476, com o fim do Império Romano do Ocidente, e o ano de 453, com o fim do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Levando esse texto em consideração, a Idade Média ocorreu entre os séculos, isso é bem de boa, né? Como ele está literalmente dando a data para a gente, obviamente ele está falando do século V e do século XV. No caso, né, é meio besta, né? Mas tem algumas pessoas que se confundem ainda na hora de falar os séculos. É só lembrar que o século V, por exemplo, ele vai até o ano de 500. E aí no ano de 501 já é o século VI. E o século VI vai até o ano de 600. Aí isso é bem de boa. Vamos lá. O estudo da história está dividido, blá blá blá. Existe uma linha do tempo que marca uma cronologia aceita cientificamente. Aí ele quer saber, né? Obviamente, como a gente viu a gente acabou de ver, e a gente está falando então da divisão da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Resposta letra B de bola. Vamos continuar então. Aí eu botei um detalhe aqui para poder saber como é que calcula os séculos, né? O século um começa do ano 1 e vai até o ano 100, e o século 2 começa no 101 e até o 200, e assim por diante até hoje. Obviamente com as escrituras romanas, né? Aí eu também botei um método que as pessoas utilizam, que eu acho que é um pouco desnecessário, mas você vai basicamente cortar os dois algarismos, aí vai somar com um, aí sempre vai dar o número que você quer do século onde você está. Mas vamos continuar. Essa daqui é a divisão da Idade Média, que a gente vai estar vendo mais ou menos. Normalmente a gente não vê muito essa ideia de Idade Média Central, mas é só para caracterizar o meio ponto dos dois, ok? Mas vamos continuar. No caso, essa parte que a gente vai estudar é onde a gente chama de o mundo mediterrâneo, que é toda essa área da Europa, da África e da Ásia, que são lugares bem importantes para a gente. No caso, vão ter esses três povos que vão ser muito importantes, que vão ser os povos islâmicos, ocidentais e bizantinos. Os bizantinos, eles vão representar o Império Bizantino e eles vão vir do Império Romano do Ocidente. Os ocidentais vão ser os reinos bárbaros, que vão se juntar com o povo que caiu do Império Romano, e os islâmicos vão ser os caras que são da Península Arábica,
deixa eu botar aqui no mapa, essa parte aqui da África, essa parte aqui também, essa parte aqui também. Mas vamos lá. Eu também botei aqui esse mapa que caracteriza os povos, aqui o Império Romano, o Império Carolíngio, Bizantino e assim por diante. Mas vamos agora falar, né? Eu havia comentado que o Império Romano, depois que ele caiu, ele ajudou com o surgimento do período medieval, né? Como é que isso funciona, então? No caso, depois que o Império Romano ele cai, o que que vai estar acontecendo, né? Ele, nos 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, tinha uma crise no Império Romano e o exército acabou sendo muito fragmentado e aconteceu várias guerras civis. E nessa época que a Roma começou a enfraquecer, os povos bárbaros começaram a atacar e começaram a enfrentar. E como Roma era muito grande, eles não estavam conseguindo mais defender todos como é que se fala? As fronteiras. Então vai ter um enfraquecimento das fronteiras. No caso, vai ter então uma coisa que a economia de Roma se sustentava era o colonato, né? Que era o trabalho servil. Mas como eles não estavam conseguindo mais conquistar as pessoas e eles não estavam conseguindo mais expandir as terras, porque eles não conseguiam nem defender a terra que eles já tinham, então acaba que o império basicamente vai ficar muito enfraquecido. E nessa hora, então, com as invasões desses povos bárbaros, que vão ser povos que vão ser os povos germânicos, né? Eles vão acabar invadindo e vão acabar se misturando com os povos romanos. E essa fusão, essa ideia de união de dois mundos é uma coisa bem importante. No caso, eu botei aqui, né? Fusão desses dois elementos, romanos e germânicos. Aqui eu botei um mapa de mais ou menos como é que funcionava, né? Dá para ver aqui como que era muito grande o Império Romano. Aí eu botei algumas características da queda de Roma. No caso, declínio das rotas comerciais, produção agrícola de subsistência, ou seja, eles só agora eles só vão produzir aquilo que eles podem comer para eles mesmos. Concentração populacional em agrupamentos ou comunidades rurais. No caso, ele está falando de que como as pessoas estavam com medo das invasões bárbaras, elas vão acabar se agrupando, perdão, agrupando em comunidades pequenas e eles vão lá e vão fazer uma agrícola de subsistência. Você pode ver aí, então, que essas características da queda do Império Romano vão ser aquilo que vai promover a Idade Média, a construção de castelos e moradias fortificadas também. No caso, né, essa fusão de dois mundos, os romanos e os germânicos, vai ser basicamente uma mistura de culturas, né? Mas qual é a parte da cultura dos romanos e qual é a parte da cultura dos germânicos, né? No caso, eu botei algumas coisas aqui, como por exemplo, em Roma tinha o fim do escravismo, tinha a religião que era do cristianismo, que era o catolicismo. No caso dos germânicos, vai ter a nova lógica guerreira, que no caso um guerreiro, o que que ele queria? Ele lutava por um senhor em troca se o senhor desse terra para ele, um lugar para ele morar. Naquela época não havia muita troca de moeda como tem em outras partes da nossa história. Então, uma coisa que era muito de valor era terra. Então, se você quisesse um exército, você precisava de terra. E essa vai ser a lógica que os povos germânicos vão trazer para a gente. No caso também, a fragmentação política também, a agricultura de subsistência, o comércio reduzido e a relação de comitatos, que no caso é a de suzerania e vassalagem. Outra coisa também que era de Roma era o beneficium. Eu não botei aqui, mas é aquele beneficium romano era uma coisa que vai ser uma característica que eles vão associar no caso dos nobres e da realeza, mas eu vou falar disso depois. No caso, a Igreja Católica, dizem os historiadores que a Igreja Católica foi a única coisa que sobreviveu depois da queda de Roma, justamente porque com o crescimento do cristianismo, depois que os povos germânicos conquistaram Roma, eles se juntaram e muitos bárbaros, bárbaros entre aspas,
acabaram se convertendo para o cristianismo. Ou seja, os os homens poderosos e a igreja, todos eles já eram muito fortes na época. E depois que o Império Romano caiu, mesmo depois que aconteceu a fragmentação do exército, Roma foi conquistada, depois de tudo isso, as pessoas que ainda eram os mais poderosos, eles ainda eram católicos, eles ainda eram cristãos. Então, a religião ela sobreviveu por causa disso. Eu também botei aqui que depois que o Império Romano caiu, teve numa época que ele foi dividido, antes dele cair, na verdade. Ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, ok? Aqui eu botei todos os reinos que a gente pode observar na época da, como é que se fala? Da Idade Média Alta, mas o mais sucedido, e é o que a gente vai estudar, é o reino dos, cadê? Onde é que tá? Onde é que tá? O Reino dos Francos, que é essa região rosa aqui. No caso, o reino de maior sucesso, né? Eles vão ser uma organização política mais poderosa da Europa depois da queda do Império Romano. E eles vão ser responsáveis por redesenhar a Europa. No caso, como é que vai surgir os francos, né? Eles vão surgir mais ou menos por volta de 479, depois que vai ser feita uma conquista numa cidade que se chamava Gália. E o rapaz que conquista, né? Ele, eu até botei aqui, o rapaz que ele conquista, ele se chama Meroveu, e o neto dele, ele vai se chamar Clovis. Clovis vai ser o primeiro rei dos francos. E em homenagem ao seu avô, que no caso ele era considerado um herói de batalha, ele vai dar então o nome desse reino de Reino dos Merovingios. Então vai começar a dinastia Merovingia. No caso, ele vai dar então início à dinastia e o Clovis vai ser então fundador do Reino dos Francos e ele vai ser o arquiteto do Estado dos Francos. No caso, como é que se originou então, né? Basicamente vai ser o fruto de vitórias militares que eles obtiveram nos territórios romanos contra os bárbaros. No caso, uma das coisas que também é muito importante citar era com relação à suzerania e vassalagem, mas eu acho que eu vou falar disso depois. Deixa eu só cobrir isso aqui porque eu não quero que ninguém veja. No caso, então, Clovis, o neto do Meroveu, ele vai se converter ao cristianismo e nessa hora ele vai se associar com a Igreja Católica. E então vai ter uma aliança do Reino dos Francos com a Igreja Católica Romana. Tá um pouco difícil de pronunciar as coisas hoje, eu acho que tem alguma coisa na minha voz. Mas enfim. No caso, qual é o objetivo de Clovis? Vai ser legitimar o seu poder através da religião. E qual é o objetivo da igreja? Ela vai querer a proteção militar e as terras e a influência política, é claro. Então vai ser uma troca de favores e é aí que vai surgir a grande aliança da Idade Média, que é entre o clero e a nobreza. É aí que começa tudo isso aí. Aí eu botei uma imagem do Clovis sendo convertido ao catolicismo e vamos lá. No caso, qual vai ser as características da dinastia Merovingia? Vai ser uma política fragmentada e vai ter um cara que é muito importante, que vai ser chamado Major-Domus. Por que vai surgir esse cara? Porque vão ter alguns nobres que eles vão se destacar mais do que o rei. E já que o rei ele precisa dar terras para eles, então eles vão acabar se tornando muito fortes, até se igualando com o rei. No caso, então, o que que vai ser o major-domos? Major-domos vão ser nobres com muito poder que vão administrar o palácio real. É daí que vem essa palavra mordomo, que é mordomo, que é aquele cara que cuida da casa, ou é aquele cara que é o garçom, né? No caso, é daí que vai surgir essa palavra, né? No caso, os reis merovingios, eles vão ser considerados reis indolentes. No caso, eu tô falando muito no caso, né? Mas enfim. Eles vão ser considerados reis que vão falar, mas no final do dia não vão mandar em nada, né? Mas acontece, não é mesmo? Outra característica também da dinastia dos Merovingios é que, como os reis vão ser indolentes,
a população vai estar muito mais favorecida a obedecer esses nobres do que o próprio rei. Então, como é que vai ser o fim da dinastia dos Merovingios, né? Com o fortalecimento dessas figuras da nobreza, como major-domos, então vai acabar que, como eu falei, como a população gostava mais desses caras, eles vão acabar meio que se revoltando, né? Mas como é que vai funcionar? No caso, eu acabei falando de novo, mas tudo bem. Vai ser um cara que vai ser chamado Pipino de Aristal e ele vai tornar esse cargo um cargo hereditário e vitalício. Ou seja, se você é major-domos, o seu filho vai ser major-domos e o filho dele também vai ser. Ou seja, é impossível você perder esse cargo, né? O filho dele, o Carlos Martel, ele vai ser um cara bem importante. Ele vai vencer os árabes numa batalha bem legal que, se eu não me engano, tem vários filmes é, que fazem filmes dessa filmes que interpretam essa batalha. Como vai ser muito sucedido os cavaleiros nessa batalha, então a vida medieval, ela vai ser principalmente focada aí, né, na ideia do cavaleiro guerreando e conquistando terra. Então, o que que vai acontecer? Esse cara, o Carlos Martel, ele vai tomar medidas para que o exército seja a principal ideia, a principal coisa, a coisa mais importante da Idade Média é o exército. E é isso que ele vai tornar basicamente para gente. Como o Carlos Martel estava com essa popularidade, ele vai acabar fazendo com que eles deponham o último rei com o filho dele, o Pipino. O Pipino, ele vai depor o último rei merovingio e ele vai dar início à dinastia carolíngia, e é aí que a gente vai começar na dinastia carolíngia. No caso, eles vão aumentar a legitimidade do poder real. E como é que eles vão fazer isso? Dando mais terras ainda. Eles davam terra antigamente, mas agora eles vão dar muita terra. E eles vão, com a igreja, eles vão trocar as terras pelo benefício. O que que é o benefício? No caso, eu botei benefício, né? São terras da igreja que elas vão emprestar para alguns nobres e eles vão poder fazer qualquer coisa lá. Porém, é uma coisa importante. Essas terras vão continuar sendo da igreja. Não é como se eles vão dar para eles vão emprestar, mas ainda é da igreja católica. O Pepino, então, ele vai conquistar a Itália e ele vai dar esse território para a igreja. Esse território é o Vaticano, que ele existe até hoje, no caso. Com a morte de Pepino, vai entrar o Carlos Magno. E o Carlos Magno, esse cara é o melhor cara, ele é o cara mais importante dessa história. Ele vai ser considerado o maior rei da Alta Idade Média. E ele vai ser o cara que, quando ele governou, ele foi tão importante que o período que ele governou vai ser conhecido como Renascimento Carolíngio. Ele, no caso, ele tentou fazer um projeto porque o sonho dele era reconstruir o Império Romano do Ocidente. Então, nessa época do reinado dele, ele gostava de chamar o império dele de Império Romano do Ocidente, no caso, Novo Império Romano do Ocidente. Ele vai então incentivar a cultura e o desenvolvimento. Ele vai criar uma corte, que no caso vai dar, como é que se fala? Maior aumento do número de condes, ducados, marcas, títulos de nobreza no geral. E ele vai criar academias também, lugares de estudo no caso. Uma das coisas também que é interessante citar é que os territórios que eles vão ser administrados pelo senhor emissário, eles vão ser chamados de missi domicili, ou domicini. Eu não sei pronunciar muito bem, mas são as pessoas que vão estar administrando os territórios, emissários do senhor. Porque emissários do rei, emissários do senhor, mas tudo bem. Outra coisa também que eu botei aqui é que o Carlos Magno ele vai ser muito importante porque ele vai impulsionar o sistema que é muito importante na Idade Média, que é a relação de vassalagem. Eu botei aqui o Carlos Magno, são duas imagens dele se ajoelhando aqui pelo Papa. E isso também caracteriza muito essa ideia de suzerania e vassalagem. Por quê? Eu vou explicar agora.
O suzerano, ele vai ser o cara que vai dar terras para a pessoa. Ele vai oferecer terras e em troca dessas terras, o vassalo, ele vai oferecer a fidelidade militar. O vassalo, ele pode ter seus subvassalos, ou seja, ele pode dar pedaços de terra menores e em troca dessas terras, eles também vão ter a fidelidade militar. Ou seja, é um compromisso de fidelidade entre duas pessoas, aonde uma dá a terra e a outra dá o serviço militar. E outra coisa também, né? Você pode ver que o vassalo é o que está ajoelhado e o rei, ele vai ser o suzerano. Outra coisa, né? O Carlos Magno é como se ele fosse o Papa. O Papa é como se ele fosse o suzerano e o Carlos Magno é como se ele fosse o vassalo. Então, tá dando essa ideia de suzerania e vassalagem até mesmo, né? No rei e o Papa, né? Mas, continuando, né? Eu botei algumas imagens aqui, né? O rei aqui tendo seus vassalos e os vassalos tendo subvassalos. Mas outra coisa que é muito importante, né? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ou seja, o rei, ele só manda no primeiro vassalo. O vassalo 1.1 e o 1.2 é o vassalo 1 que manda nele. Então, o rei, ele não manda em todo mundo. É por isso que é bem fragmentado essa política. Mas vamos continuar. A morte de Carlos Magno vai ser uma das coisas que vai acabar com que acabe essa expansão territorial do Reino dos Frangos e Reino dos Francos e eles vão acabar se fragmentando. Mas no caso, o Carlos ele vai ter três filhos: Luís, o Germânico, Lotário e Carlos, o Calvo. Esses três, eles vão acabar brigando pela coroa e vai ser feito um tratado entre eles que vai dividir as terras. Eu botei aqui, ó, a disputa de poder não parou em 1800 blá blá blá. Aí vai ser o Tratado de Verdun e com esse tratado o império ficou dividido. O Luís o Germânico ficou com a Germânia, o Lotário ficou com a Itália e o Calvo ficou com a França. É basicamente isso com relação a esses caras aí. Eu botei um mapa aqui de como é que se dividia. Aqui a parte do Calvo, aqui do Lotário e aqui do Germânico. Mas vamos lá, né? Falar um pouco do declínio do Império Carolíngio, no caso, o fim da dinastia, né? Em 1987 chegou o fim com o território da França, blá blá blá. Eu botei umas coisas específicas, mas não precisa ficar decorando isso, obviamente, né? No século X vai ter uma nova onda de invasões na Europa e com isso vai acabar com que os processos de, eu não sei pronunciar isso, descentralização e o isolamento aumentem. Ou seja, você está observando, pessoas estão invadindo, as pessoas estão com medo e as pessoas estão indo para lugares se isolar. O que está acontecendo então? O homem livre, ele vai trocar essa liberdade pela proteção. E o proprietário dessa terra, ele vai ser o senhor. E o cara que vai morar, ele vai ser o camponês. Ou seja, o que que é isso, hein? Ah, aqui, eu botei várias perguntas aqui. O nome que as pessoas, o nome que passaremos a dar a essas pessoas e das terras protegidas, o nome que daremos aos arruinados que conseguiram proteção nas terras do senhor feudal, o nome que passaremos a dar à relação que se desenvolveu entre nobres e camponeses, qual é o nome disso tudo, né? Então a gente está falando justamente do que, né? A gente está falando dos senhores, dos camponeses, ou seja, dessa formação do feudalismo. É nesse ponto da Idade Média que vai surgir o feudalismo propriamente dito, tudo bem? Então vamos falar justamente disso agora, né? Do feudalismo. Aqui eu botei aqui, ó. Tempo, Idade Média, lugar, Europa, formação da sociedade, feudalismo. Vamos lá então. O que que é o feudalismo, né? Eu botei aqui um exemplo de um feudo. A gente vai ter o castelo, o moinho, o manso comunal, o manso servil, a casa de servo. O que que é tudo isso? É basicamente um pedaço de terra enorme, onde várias pessoas vão estar morando, no caso os servos, e eles vão servir os senhores. Os servos, eles têm que trabalhar para os senhores e eles trabalham também para eles mesmos, para eles sobreviverem. Aí eu botei o manso senyorial e as características dele.
O manso senhorial é onde eles vão plantar as comidas dos senhores feudais. O manso servil, ou desculpa, não, é isso mesmo. O manso servil vão ser as terras que eles vão produzir para eles mesmos. E, bem, eu botei aqui também o mano comunal, que é o espaço de uso comum para os senhores feudais, o clero e o servo. No caso, geralmente são áreas que não são muito plantadas, mas aqui algumas características dessa região. Deixa eu só ajeitar para caso alguém queira copiar, eu vou deixar aqui rapidão. Tá, mas como é que vai funcionar então a sociedade, a política e a economia? Uma coisa que é muito importante nessa época da sociedade é que se você nasce alguma coisa, você vai morrer essa coisa. Como é que vai estar dividido? Vai ter como é que se fala? Os nobres e os senhores feudais, ou seja, vai ser os caras que vão lutar e os senhores das terras, vai ter os plebeus e os camponeses, que vão ser os trabalhadores. No caso aqui, então, vai ter os nobres e o clero. E vai ser basicamente isso que vai ser dividido essa sociedade feudal. Se você nasce como uma dessas coisas, então você vai morrer como uma dessas coisas. É muito raro você ter a mobilidade de classe social. Isso quase nunca acontece. Aí eu botei algumas características. Vai ter a nobreza, que são os belatores, que vão ser os detentores da terra. Vai ter o clero, que vão ser os oratores, que vão ser os membros da Igreja Católica, que podem ser do baixo ou alto clero. E vai ter os servos, que vão ser os laboratórios, que vão, como é que se fala? Vão ser a maioria da população e vão fazer toda a atividade de subsistência material, ou seja, todo o trabalho é deles. Mas como é que vai ser a política então? Como eu já tinha falado várias vezes, ela vai ser fragmentada e descentralizada, e a causa dela vai ser justamente a suzerania e a vassalagem, e a ausência do monopólio da força. Eu botei a frase que eu acabei falando antes, né? O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Como é que vai funcionar a economia? Não vai ter moeda, não vai ter dinheiro, não vai ter nada disso. A Europa Ocidental era muito rural e tudo que a gente fazia era para ser autossuficiente, ou seja, tudo que eu vou produzir é só para eu comer e nada mais disso. Então, como é que vai funcionar o pagamento de imposto? Ele vai ser, ele vai ser, é, ele vai ser arquitetado por meio da própria produção. E como é que vai funcionar? Eu botei aqui os mais famosos, né, que o pessoal conhece, né? No caso, a corvéia, que são os dias de trabalho que o senhor feudal tem que trabalhar, no caso, correspondia a 3 dias da semana. Vai ter a talha, que é a entrega da parte da produção, ou seja, tudo que ele produzir vai ter uma parte que ele vai ter que entregar para o senhor feudal. A banalidade, que é a taxa paga dos equipamentos, porque o senhor feudal ele vai ser o dono dos equipamentos também, e cada vez que você usar isso, você vai ter que pagar uma banalidade. E exemplo disso é a enxada, o moinho, o cavalo, o celeiro, tudo isso vai ser incluso na banalidade. E a mão morta, que é uma taxa de quando a pessoa morria. Se, por exemplo, o seu pai morresse, você teria que pagar pelos dias que a pessoa está deixando de trabalhar porque ela morreu. Então, você pode ver que através desse sistema, a pessoa nunca ia parar de trabalhar, ela ia passar basicamente a vida dela trabalhando, né? Mas com tudo isso visto, eu acho que já dá para fazer alguns exercícios, né? Antes da gente finalizar nossa aula. Então vamos lá. Esse aqui é da SpaceX. Vamos lá então. O mundo feudal baseava-se numa sociedade rigidamente hierarquizada, na qual os indivíduos encontravam-se subordinados uns aos outros por um laço de dependência pessoal. Havia uma grande massa de camponeses presos à terra que viviam sob o domínio dos senhores feudais e que se dividiam em dois grupos com características particulares. Olha, logo de cara já dá para saber que ele está falando justamente dos servos e dos vilões, porque ele está falando de dois grupos que viviam para trabalhar sob o domínio dos senhores feudais, os servos e os vilões, porque os soldados eram da nobreza e o baixo clero era do clero. Então, o que eram os vilões? Os vilões
eles eram pessoas que não eram servos, mas eles viviam na vila, no caso, no feudo, né? E eram pessoas que geralmente eram comerciantes que ficavam comercializando em vários lugares. Esses eram os vilões. Mas vamos lá. Vamos para outra questão. Ele está falando dessa questão na fusão de dois mundos, né? Eu não vou ler tudo agora, mas vamos ver o final. As instituições feudais se originaram de elementos românicos e germânicos. São elementos germânicos? Aí vamos lá, né? Letra A economia agropastoril? Sim, isso era uma característica germânica. O comitatus? Sim, o comitatus também era uma característica de elemento germânico. Vamos ver também o que mais? O beneficium? Bem, também era uma característica dos germânicos. No caso, então, logo de cara, eu acho que já dá para marcar a letra A. Deixa eu só conferir aqui, ver se é isso mesmo. Sim, no caso vai ser isso mesmo. São características, então, germânicas. A letra A está correta. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu, aí vamos lá. Letra A. É uma sociedade, é a organização da sociedade feudal em dois grupos bem definidos, os senhores e os escravos? Não. Não tinha escravo nessa sociedade. A gente está falando de uma sociedade que tem senhores feudais e servos. Um escravo e um servo são duas coisas diferentes, ok? Letra B. São os ideais de honra e fidelidade? Não. Letra C. É a obrigação anual da Corvéia, pagamento da talha, como obrigações? Sim, a gente está falando justamente disso, né? Mas por que a letra D está errada? Porque ele está falando de dinamismo econômico, que é uma coisa que não acontecia nessa época. Então a resposta é a letra C de cachorro. O feudalismo foi uma forma de organização política, social e econômica dominante na Europa Ocidental durante a Idade Média. Aí ele quer saber quais são as alternativas corretas. Vamos lá. Os servos da gleba, que no caso é uma terra onde você pode plantar, viviam sob o domínio dos senhores feudais? Sim, isso está correto. O declínio das atividades rurais? Não, isso já está errado logo de cara. Sociedade rigidamente hierarquizada, com grande mobilidade social? Não, isso está muito errado. 4. Poder econômico fragmentado entre senhores feudais e o rei? Sim, justamente isso. E 5. Grandes senhores feudais de terras e alto clero que ocupavam o topo da sociedade? É justamente isso. A resposta então é a letra E, porque a primeira, a 4 e a 5 estão corretas, então é a letra E. Vamos lá então. Ele quer saber quais são as afirmativas corretas também aí. Leia atentamente os itens abaixo. Primeira, o fortalecimento do poder real e o enfraquecimento dos poderes locais? Vamos ver. Ele está falando da Idade Média alta, né? E a gente está vendo aqui não o fortalecimento do poder real, mas sim o contrário, né? Porque é uma política fragmentada. Então, vai ser então, como é que se fala? A alternativa, a primeira, está errada. Agora a segunda. Declínio das atividades comerciais urbanas e o fortalecimento da vida rural? Sim, é justamente isso que a sociedade nessa época era. Era o fortalecimento da vida real e o enfraquecimento da atividade comercial. Terceira, uso generalizado do trabalho escravo? Não. 4. Os nobres eram obrigados a pagarem aos seus servos? Não, também não. Pera, deixa eu ler de novo. Não, é isso mesmo, tá errado. 5. A existência de vínculos pessoais entre os nobres mais poderosos e os nobres mais fracos? A suzerania e vassalagem? Sim, tá correto. A alternativa é a letra E de império. Império com E. Empire. Se bem que empire é com I, mas tudo bem. Vamos lá então. Durante o feudalismo na Europa Ocidental, uma série de obrigações submetia servos e vilões
aos seus senhores. Uma delas era a banalidade. E o que que era a banalidade, né? Era justamente, né, quando a pessoa morria, ela tinha que pagar, né? E qual é a alternativa que está falando disso? Essa aqui, a letra D, o pagamento de tributo pela família de um servo morto. Então a resposta é a letra D de dado. Mas bem, são essas questões que eu botei. Eu acho que agora finaliza a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandarem lá no meu e-mail. Eu vou botar aqui embaixo. E, bem, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenha falado aqui. Eu vejo vocês na próxima aula.